Bom dia, povo de Deus. Hoje é sábado, dia 18 de abril de 2026. Estamos na segunda semana do tempo pascal e a igreja continua celebrando a alegria da ressurreição de Jesus Cristo. E neste sábado, como filhos de Maria, nós nos colocamos de um modo especial debaixo do manto da nossa mãe, Nossa Senhora, que nos acompanha e caminha conosco nesta jornada. Enquanto você prepara o café nesta manhã, enquanto ainda está escuro lá fora e a casa está em silêncio, talvez o seu coração já esteja pesado. Talvez você tenha acordado com aquela sensação de que está remando e parece que não chega a lugar nenhum. Talvez a semana foi longa demais, o trabalho cobrou mais do que você podia dar, as contas continuam chegando, os problemas não pararam e você está cansado. Não é só cansaço do corpo, é cansaço da alma. É aquela sensação de estar sozinho no meio da travessia, no meio do escuro, com o vento batendo forte e sem enxergar a margem. Talvez você esteja vivendo um momento em que a rotina pesa, em que os dias parecem todos iguais, em que você levanta, trabalha, volta, dorme e levanta de novo, e por dentro vai ficando aquele vazio, aquela pergunta que não sai da cabeça: até quando vai ser assim? Será que alguém enxerga o que eu estou passando? Será que Deus me vê no meio desta escuridão? Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã, e eu quero que você guarde isso no coração. Jesus está caminhando na sua direção, mesmo no escuro, mesmo quando você não consegue enxergar, Ele está vindo ao seu encontro. Se você está vivendo isso, se você sente que está remando sozinho contra a maré, escreva aqui nos comentários: Jesus, eu não quero mais remar sozinho. Escreva com fé, porque muitas pessoas que rezam conosco neste momento também vão apresentar essa intenção diante de Deus. Eu vou rezar por cada nome, por cada coração que está aqui nesta manhã. Agora, com fé, nós começamos este momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de manhã, neste sábado que Tu me deste, eu me coloco diante de Ti com tudo aquilo que eu sou e com tudo aquilo que eu estou vivendo. Tu conheces o meu coração, Senhor. Tu sabes o que me tira o sono, Tu sabes o que me preocupa, Tu sabes o que me machuca por dentro, aquilo que eu não conto para ninguém. Eu Te entrego este dia que começa, eu Te entrego os meus pensamentos, as minhas palavras, cada decisão que eu tiver que tomar, cada pessoa que eu encontrar pelo caminho. Eu Te entrego o meu trabalho, o esforço que eu faço todos os dias para dar conta de tudo, para sustentar a minha família, para cumprir as minhas responsabilidades. Eu Te entrego as minhas preocupações com dinheiro, com saúde, com o futuro, com os meus filhos, com as pessoas que eu amo. Eu Te entrego também, Senhor, as coisas que eu não consigo resolver, aquelas situações que parecem não ter saída, aquelas portas que parecem fechadas, aquele relacionamento que está difícil, aquela dor que já dura tempo demais. Eu venho diante de Ti sem máscara, sem esconder nada, porque eu sei que Tu me aceitas do jeito que eu estou. Não precisa de palavras bonitas para falar contigo. E nesta manhã, Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu me sinto exatamente como aqueles discípulos no meio do mar. Está escuro, o vento sopra forte e eu não Te vejo. Eu remo, eu me esforço, eu tento dar conta de tudo, mas parece que quanto mais eu remo, mais longe eu fico da margem. E o coração vai se fechando, vai se cansando, vai perdendo a esperança. Então eu Te peço, Senhor, venha ao meu encontro, caminha sobre as águas da minha vida, vem até a minha barca, porque eu preciso de Ti. O Evangelho de hoje, de São João, capítulo 6, versículos 16 a 21, nos conta uma cena que parece simples, mas que tem uma profundidade enorme. Os discípulos estavam no barco atravessando o mar de Cafarnaum. Já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles, e o mar estava agitado porque soprava um vento forte. Eles tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas, aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. E quando quiseram recolhê-lo na barca, imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Eu quero que você preste atenção.
em alguns detalhes dessa passagem. Primeiro, estava escuro, os discípulos estavam no escuro. E quantas vezes a gente se sente assim? Quantas vezes a gente está no meio de uma situação e não consegue enxergar nada, não enxerga saída, não enxerga solução, não enxerga esperança? É como se a escuridão tomasse conta de tudo. A escuridão de uma doença, a escuridão de um casamento que está se desfazendo, a escuridão de um filho que se afastou, a escuridão de uma dívida que não para de crescer, a escuridão de uma solidão que ninguém percebe. Segundo, Jesus ainda não tinha vindo. Essa frase é muito forte. Ainda não tinha vindo. Isso não quer dizer que não viria, quer dizer que ainda não era a hora. E isso acontece na nossa vida também. A gente reza, a gente pede, a gente clama, e parece que Deus demora, parece que Ele não ouve, parece que Ele se esqueceu, mas Ele não se esqueceu. Ele está caminhando na sua direção. Terceiro, eles estavam remando contra o vento. E é isso que a gente faz muitas vezes. A gente se esforça, a gente luta, a gente trabalha, a gente faz de tudo, mas o vento sopra contra, os obstáculos aparecem, as dificuldades aumentam. E quando Jesus chega, Ele não repreende os discípulos pelo medo. Ele não diz, vocês deviam ter mais fé. Ele simplesmente diz, sou eu, não tenhais medo. E quando eles o receberam na barca, imediatamente chegaram à margem. Você percebe o que acontece? Enquanto eles remavam sozinhos, não chegavam a lugar nenhum. Mas quando Jesus entrou na barca, tudo mudou. E isso é para a sua vida também. Enquanto você tenta dar conta de tudo sozinho, enquanto você carrega o peso nas suas próprias costas, enquanto você insiste em remar com as suas próprias forças, a travessia é dura, é longa, é escura. Mas quando você deixa Jesus entrar na sua barca, quando você abre o coração e diz, Senhor, entra na minha vida, toma o controle, eu não consigo mais sozinho, alguma coisa começa a mudar. Deus começa a agir mesmo que você não perceba, mesmo que seja aos poucos, mesmo quando tudo parece silêncio. Senhor Jesus, eu te peço nesta manhã, entra na minha barca, entra na minha vida, no meu trabalho, na minha família, nos meus medos, nas minhas dúvidas. Eu não quero mais remar sozinho, eu preciso de Ti. E nesta manhã, eu quero colocar diante de Deus as nossas famílias, porque dentro de cada família existe uma travessia, existe um mar, existe um vento que sopra contra, e muitas vezes a gente não fala sobre isso. Eu quero rezar pelos pais e pelas mães que estão ouvindo esta oração nesta manhã, pais e mães que carregam preocupações silenciosas, que muitas vezes não contam para ninguém o que estão sentindo, pais que saem de casa antes de o sol nascer e voltam quando já está escuro, que trabalham o dia inteiro para colocar comida na mesa, para pagar o aluguel, para manter os filhos na escola, e muitas vezes sem reconhecimento, sem um obrigado, sem um abraço. Mães que criam filhos sozinhas, que se desdobram entre trabalho, casa, escola, e ainda assim se cobram por não estarem fazendo o suficiente. Mães que choram escondido no banheiro porque não aguentam mais, mas que secam as lágrimas e voltam para a rotina porque não podem parar. Pais que perderam o emprego e carregam a vergonha de não conseguir sustentar a família, que convivem todos os dias com aquela sensação de fracasso, de insuficiência. Famílias que sobrevivem com trabalho informal, que não sabem se vão ter o suficiente no fim do mês, que vivem um dia de cada vez. Senhor, olha para esses pais e essas mães, dá força para quem está cansado, dá sabedoria para quem não sabe mais o que fazer, dá paciência para quem está no limite, e mostra para cada pai e cada mãe que Tu vês o esforço deles, que Tu reconheces cada sacrifício, que nenhum gesto de amor passa despercebido diante de Ti. Eu quero rezar também pelos filhos, pelos jovens, pelas crianças que estão nas nossas famílias. Existem filhos que se afastaram, que estão dentro de casa, mas distantes no coração, filhos que não conversam mais, que se trancam no quarto, que vivem num mundo que os pais não conseguem alcançar. Existem jovens sofrendo de ansiedade, de depressão, de angústia, que carregam um peso enorme por dentro
e não sabem como pedir ajuda. Existem filhos envolvidos com caminhos perigosos, com companhias que os afastam de Deus e da família, e os pais rezam e choram pelos seus filhos em silêncio, sem saber o que mais podem fazer. Existem crianças que crescem no meio de brigas, de separações, de instabilidade, e que carregam no coraçãozinho feridas que ainda não sabem nomear. Senhor, toca o coração de cada filho, de cada jovem, de cada criança, protege-os no caminho, afasta deles tudo aquilo que pode destruí-los e aproxima-os de Ti, Senhor, porque só Tu podes preencher o vazio que eles sentem por dentro, mesmo quando eles não sabem que é de Ti que eles precisam. E eu quero rezar pelos doentes, por aqueles que acordaram hoje já lutando. Existem pessoas que abriram os olhos nesta manhã e a primeira coisa que sentiram foi dor, dor no corpo, dor na alma, dor que não tem nome. Existem pessoas em hospitais, em clínicas, em leitos, esperando resultados de exames, esperando por uma cirurgia, esperando por uma resposta que pode mudar tudo. Existem pessoas que convivem todos os dias com doenças crônicas, que precisam tomar remédio todo dia, que fazem tratamento atrás de tratamento e que muitas vezes se perguntam: até quando, Senhor? Existem dores que ninguém vê, dores escondidas, dores na alma, feridas que não foram curadas, palavras que feriram e que ainda doem, luto que não passou, traumas que o tempo não apagou. E eu quero lembrar também dos familiares que cuidam, que acompanham, que passam noites em claro ao lado de quem está doente, que muitas vezes estão mais cansados do que o próprio doente, mas não podem parar. E os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde que trabalham incansavelmente, muitas vezes sem reconhecimento, cuidando de vidas que nem conhecem. Senhor, derrama a Tua paz sobre os doentes. Coloca a Tua mão sobre cada corpo que sofre, sobre cada coração que está cansado de lutar. Alivia a dor, Senhor. Traz esperança para quem já não tem mais. E para aqueles que estão no fim da vida, concede a paz que só Tu podes dar. E nesta manhã, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no coração do Pai, como família reunida na presença de Deus, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E assim como os discípulos no meio da escuridão ouviram a voz de Jesus dizendo: sou eu, não tenhais medo, que nós também possamos ouvir essa voz hoje, na escuridão da nossa vida, nas tempestades que enfrentamos, nos ventos que sopram contra, que essa palavra de Jesus nos sustente ao longo deste sábado e nos lembre de que nunca, em nenhum momento estamos sozinhos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre cada pessoa que mora debaixo do seu teto. Que a bênção de Deus alcance os doentes, os que sofrem, os que perderam a esperança, os que estão remando contra a corrente, sem enxergar a margem. Que pela intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, que sempre esteve ao lado do seu Filho, mesmo na hora mais escura, nós sejamos protegidos e guiados neste dia. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, neste novo dia que começa, eu me coloco diante de Ti, aos Teus pés, com humildade e confiança. Eu Te ofereço tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu tenho. Te ofereço as minhas orações, mesmo quando são poucas, mesmo quando saem tortas, mesmo quando eu não sei direito o que dizer. Te ofereço os meus pensamentos, esses pensamentos que vão e vêm, que às vezes me atormentam, que às vezes me acusam, que às vezes me fazem sentir que eu não sou o suficiente. Te ofereço as minhas palavras, as que eu vou dizer hoje, as que eu vou ouvir, as que eu vou guardar no coração. Que cada palavra minha seja de paz, de verdade, de amor,
Te ofereço o meu trabalho, tudo aquilo que eu vou fazer hoje com as minhas mãos, com o meu tempo, com o meu esforço. Te ofereço as minhas alegrias, que eu possa reconhecê-las, porque às vezes a gente se acostuma com o peso e esquece que também existem coisas boas. Te ofereço os meus sofrimentos, o cansaço, a tristeza, as dúvidas, aquilo que ninguém vê, aquilo que eu carrego sozinho no peito. Te ofereço esta travessia, este mar que eu estou atravessando, este vento que sopra contra, este escuro que às vezes me cerca. Que cada passo que eu der hoje, cada decisão, cada encontro, cada conversa, seja guiado pela Tua luz. E neste sábado, eu me coloco de um modo especial, debaixo da proteção de Maria, nossa mãe. Pelas mãos de Maria, nossa mãe, eu te peço, Senhor, a graça de não ter medo. Maria conheceu a escuridão. Maria esteve ao pé da cruz quando tudo parecia perdido, quando o filho dela estava morrendo, quando o mundo inteiro parecia desabar, e mesmo assim ela ficou de pé. Ela não fugiu, não desistiu, não abandonou a fé. Maria, ensina-me a ficar de pé quando tudo ao meu redor está desabando. Ensina-me a confiar quando eu não entendo o que Deus está fazendo na minha vida. Ensina-me a esperar com paciência, com serenidade, com o coração aberto, mesmo que seja aos poucos, mesmo quando tudo parece silêncio. Maria, cobre com o teu manto esta família que te pede proteção. Cobre os meus filhos, o meu esposo, a minha esposa, os meus pais, os meus irmãos. Afasta de nós todo o mal, toda a tentação, toda a escuridão, e leva-nos sempre ao encontro de Jesus, porque onde está Jesus, a tempestade se acalma, o medo desaparece e a barca chega à margem. Maria, minha mãe, rezai por nós. Recebe, Senhor, este dia, recebe a minha vida como ela está, com tudo que é bonito e tudo que é difícil. Eu confio em Ti. E agora, neste momento, eu quero te convidar a fazer uma coisa. Pega o seu celular ou pega um papel e escreve o nome de alguém que está no meio de uma tempestade. Pode ser o nome de um filho que se afastou, pode ser o nome de uma mãe que está cansada, pode ser o nome de um amigo que está doente, pode ser o nome de alguém que perdeu a esperança, que está enfrentando uma situação difícil, que está remando sozinho no escuro. Escreve esse nome aqui nos comentários, ou escreve num papel e coloca diante de Deus, porque quando a gente coloca o nome de alguém diante de Deus, a gente está fazendo o que os discípulos fizeram, a gente está abrindo a barca para Jesus entrar, a gente está dizendo: Senhor, eu não consigo resolver a vida dessa pessoa, mas eu sei que Tu podes. Eu não tenho poder para curar, para libertar, para transformar, mas Tu tens. Então eu coloco esse nome nas Tuas mãos. Não precisa de palavras bonitas, não precisa saber rezar certo, basta ser sincero. Fale com Deus do seu jeito, coloca diante dele aquilo que está no seu coração, aquilo que te preocupa, aquilo que te faz chorar escondido, e confia que Ele está caminhando na tua direção, mesmo que você não consiga enxergar. Confia que Ele vai entrar na tua barca, confia que quando Ele entrar, a barca vai chegar à margem. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu espero em vós. Jesus, eu vos amo e vos bendigo. Eu quero te deixar com esta verdade nesta manhã. Você não está sozinho. Eu sei que às vezes parece que está. Eu sei que o vento sopra forte, que o mar está agitado, que está escuro e você não enxerga nada na frente. Mas Jesus está caminhando sobre essas águas. Ele está vindo ao seu encontro. E quando Ele chegar, e Ele vai chegar, Ele vai dizer para você as mesmas palavras que disse para aqueles discípulos assustados: sou eu, não tenha medo. Deus começa a agir mesmo que você não perceba, mesmo que seja aos poucos, mesmo quando tudo parece igual. Ele está trabalhando na sua vida, Ele está abrindo caminhos, Ele está cuidando de cada detalhe. Então não desista, não largue o remo, não feche o coração, continue remando, mas agora com Jesus dentro da barca. Escreva nos comentários: hoje eu deixo Jesus entrar na minha barca. Escreve com fé, escreve com coragem, escreve como uma decisão do coração.
E se você lembrar de alguém que precisa desta oração, envie este vídeo, porque às vezes uma palavra pode ser o que sustenta o coração de alguém hoje. Uma oração compartilhada pode ser a diferença entre alguém desistir e alguém ter forças para continuar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, mesmo no mar mais escuro, mesmo no vento mais forte, Jesus caminha sobre as águas e vem até você. Não tenha medo, a barca vai chegar à margem.